Fala, meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? Turma, vamos lá, mais um vídeo da semana para deixar documentado aqui. E, como já aconteceu em alguns vídeos, esse vídeo ele vai ser um vídeo muito com ideias soltas e vai ser um vídeo muito mais documentativo, muito mais para registro, a nível de registro, deixa eu aumentar o brilho aqui porque eu não tô conseguindo me ver, muito mais a nível de registro do que sobre, sei lá, algum tema específico que eu vou falar, tá? Cara, é muito doido, porque eu comecei a gravar vídeo no YouTube completou um ano, olha que loucura, completou um ano, esse mês passou, comecei em abril a gravar vídeo pro YouTube, e quando eu comecei a gravar os vídeos pro YouTube, eu tinha muito esse intuito de que caramba, eu vou começar um canal no YouTube, eu quero falar sobre algum tema muito específico, então marketing, vou falar sobre copy, vou falar sobre o trabalho que eu faço, e o meu intuito com o canal era muito documentar, mas vez ou outra eu ficava pensando, cara, eu vou trazer alguns temas que tenham muita relação com copy, vou trazer muito mais coisas que tenham relação com isso, porque o intuito é que eu cresça falando sobre um assunto específico, né? Só que à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que, cara, falar sobre um único tema, definir basicamente uma ideia central que eu defendo e começar a trazer conteúdos que se complemente com isso para que de alguma forma o canal seja específico e seja muito nichado para um único assunto específico, exige uma série de habilidades, exige um tempo e exige um investimento de esforço que eu não estou colocando como prioridade eu fazer agora, sabe? Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui fortalecendo cada vez mais essa ideia de que cara, o canal do YouTube é literalmente pra me documentar alguma coisa, é pra me deixar registrado, uma vez por semana eu tenho vontade de falar algumas coisas, eu vou entrar lá, eu vou gravar, que seja uma coisa útil, que seja uma coisa prática, que considerando que alguma pessoa vai assistir e que de alguma forma essa pessoa tem que se beneficiar daquele conteúdo, então vai ser uma coisa muito mais documentativa do que uma coisa que eu vou fazer de uma forma muito intencional, né? Só que pensar dessa forma é interessante porque eu consigo deixar documentado. Obviamente, o fato de documentar, falar, etc., me beneficia porque eu consigo completar os meus raciocínios, eu consigo falar de uma forma mais clara, eu consigo literalmente me expor diante da câmera e isso influencia positivamente em algumas coisas da minha vida. Mas o ponto negativo é que eu chego, por exemplo, no final da semana, como foi o caso de ontem no domingo, e eu não lembro, eu esqueço que eu tenho que deixar alguma coisa documentada, que eu tenho que gravar algum vídeo pro YouTube, e aí chega, por exemplo, na hora eu falo, tá, o que que eu vou falar? E aí não me vem nada na cabeça, sabe? E aí eu caio literalmente na armadilha que é que eu estou aqui agora, que eu não tenho muita clareza sobre o que que eu vou falar, então basicamente vira muito registro que talvez poucas pessoas, tem duas ou três pessoas que mandam muita mensagem que não são conhecidas, que às vezes falam comigo sobre os vídeos, e que acompanha com certa frequência, mas que acompanha talvez porque goste de estar próximo de mim de alguma forma, sabe, semanalmente, muito mais do que uma pessoa que ela quer aprender especificamente sobre algum tema, sabe? Então, eu sempre caio nessa armadilha de que, cara, o que que eu vou falar? E aí eu fico meio confuso. Puta, cara, eu vou falar sobre algum tema? Será que eu já falei sobre isso? Será que eu não falei sobre isso? Enfim. Então, existe o lado negativo e existe o lado ruim de eu ter somente esse processo de documentação, que é um pouco da falta de ideia, sabe? Um pouco da falta de clareza sobre o que que eu vou falar. Mas, enfim, me perdoe, eu tá com o nariz, etc, porque se você é de São Paulo, o tempo mudou bastante, você vai me entender, o tempo mudou bastante aqui em São Paulo, e tava bastante calor e tal, só que agora tá bastante chuva e a minha rinite ataca, e a minha garganta fica ruim, enfim, então dificulta um pouco. Mas, cara, eu vou tentar falar sobre uma coisa, tentar não, eu vou falar sobre uma coisa, eu não comecei a ler 100% esse livro, eu tô lendo outro livro, mas eu comprei esse livro na semana passada, e ontem, por eu estar planejando a semana, etc, eu fui folhear algumas páginas dele aqui, e eu me deparei com uma coisa muito importante, que me chamou a atenção, dado algumas coisas que eu estou passando no momento, e também linkou com bastante coisa que eu consegui aprender no evento do Wendel. Eu fui no Protagon, no evento do Carvalho, até fiz um vídeo específico sobre isso, e eu fui na semana passada, semana retrasada, basicamente, no evento, e esse assunto, ele tem bastante, esse tema, ele tem bastante relação com as coisas que eu aprendi, que, consequentemente, tem muita relação com as coisas que eu venho passando no momento, né? E o livro, basicamente, teve uma parte que ele fala aqui, ó, basicamente só foi 2 páginas que eu consegui documentar, mas que ele fala sobre flexibilidade psicológica, né? Na definição do livro e no pouco que eu li, o que que é flexibilidade psicológica? Flexibilidade psicológica, eu não vou resumir em uma única frase, eu vou tentar basicamente, explicar o contexto geral. Existem muitas situações que acontecem na nossa vida. Então, às vezes você trabalha, você vai fazendo as suas coisas, você segue a sua rotina e, por natureza, existem micro situações que acontecem. Então, você tem o seu trabalho. Cara, você acordou, é segunda-feira, sei lá, você vai tomar o seu café e você vai pro seu trabalho, por exemplo. Dentro do seu trabalho, existem muitas coisas que acontecem. Então, você tá no trabalho, você chega, você começa a trabalhar. Puta, você recebe um feedback negativo. Caramba, isso já mexe com você. Beleza, você tá seguindo o seu trabalho, você corrige, melhora o seu trabalho. E aí, tá no meio do seu trabalho, acontece determinada situação. Sei lá, você recebe uma cobrança de alguma coisa que você tá devendo financeiramente
financeiramente falando, sei lá, e aí aquilo já mexe emocionalmente com você, etc. Então, existe o nosso cotidiano, basicamente existem as coisas que a gente faz repetidamente todos os dias, e existem micro situações que, obviamente, por sermos todos seres humanos, às vezes mexe emocionalmente com a gente, sabe? E existe um perigo muito grande em a gente seguir fazendo as coisas todos os dias, e que são coisas basicamente inevitáveis, né? Você faz as coisas, você reage a micro situações, etc. Mas existe um perigo muito grande em a gente não saber, que volta muito nas coisas que eu aprendi no evento do Wendel, existe um perigo em você não saber dar o significado certo às coisas que acontecem. Então, né, é muito perigoso a gente passar por determinada situação e a gente distinguir, basicamente, qual que é a influência que aquela situação que aconteceu tem sobre nós. Então, basicamente, cara, essa situação ela me define por completo. Sei lá, você foi demitido, por exemplo, então você tá passando por uma situação, pô, é chato pra caralho ser demitido, né? Então você tá sem trabalho, você basicamente não consegue entender muito porque aquilo aconteceu e as contas vão chegar e parará, parará. Então, existe muitas circunstâncias que favorecem muito você se definir como uma pessoa ruim em determinada coisa, sabe? Então, existe, por exemplo, gente que se demite, gente que passa por uma situação ruim e a pessoa, ela literalmente trava naquela fase da vida dela, ela não consegue ter nenhum avanço por conta do significado que ela dá daquela situação. Então, ela foi uma pessoa incompetente, no nível de incompetência mesmo, de dar um significado diferente a determinada situação que aconteceu, sabe? E pelo que eu consegui compreender do livro, a flexibilidade psicológica, ela vem basicamente de você ser uma pessoa que se coloca por fora. Você dá um zoom out na situação, você se coloca como um terceiro, assim se dizer, na sua vida, e você olha as situações da maneira mais individualizada possível. E qual que é a vantagem, né, de basicamente você seguir essa linha de raciocínio e começar a fazer isso na sua vida a partir de agora, ou não sei se é o primeiro contato que você tem com esse tema, a vantagem é que você olha as coisas de uma maneira muito individual e você se retira das situações. Então fica até mais difícil você se definir negativamente com relação e você se definir por alguma coisa ruim que aconteceu quando você se tira da situação. Então você começa a compreender que, cara, sei lá, se aconteceu um feedback, por exemplo, o feedback ele foi específico com relação a alguma atividade, não sobre a minha pessoa. Então o feedback que eu recebi não foi a pessoa falando que eu sou ruim, não foi a pessoa falando que, cara, eu vou ser demitido porque eu sou isso, eu sou aquilo e pronto, sei lá, minha vida ela é definida por conta disso. Foi por conta de uma situação específica. E se foi por conta de uma situação específica, eu não preciso reagir emocionalmente e me definir como aquela situação específica. Porque você vai ficar nos altos e baixos muito grande e você impede, dificulta que você mesmo seja frequente em alguma coisa que você queira fazer, quando você se define por cada situação que acontece. Então, por exemplo, aconteceu uma situação ruim, puta, você é uma pessoa ruim. Ah, sei lá, aconteceu uma situação boa, você recebeu um aumento, eu não sei, caralho, eu sou muito foda. Ah, mas aí você foi demitido, puta, eu sou uma bosta de pessoa e para. Entende? Você sempre vai ficar oscilando muito na sua vida se você sempre, a definição que você tem de você como pessoa, os seus sentimentos, o seu humor, o seu estado que você se encontra, basicamente, sempre for definido por situações externas que acontecem, né? Então, pelo que eu consegui compreender do livro, e que foi muito importante para mim isso também, é importante que a gente consiga de alguma forma dar um zoom out na situação, é importante que a gente de alguma forma consiga compreender que cada situação ela é individual e ela não define quem a gente é, e a gente é muito mais o contexto daquela situação. Então veja, se você trabalha todos os dias, se você está de uma maneira muito intencional fazendo as coisas, se você se dedica, você estuda sobre temas que você acredita serem importantes para sua carreira, para sua vida, e você consegue ser frequente, você cuida da sua saúde, você tem um relacionamento amoroso que você se dedica, e você é frequente em boas intenções e bons comportamentos, mas mesmo assim, às vezes, as circunstâncias elas não são boas, você se define muito mais por isso que você está fazendo todos os dias, pelas boas intenções. Então você é uma pessoa que você se capacita, você é uma pessoa que está fazendo a sua parte, sabe? E o que acontece com relação às circunstâncias tem muito mais relação com decisões que você tomou há muito tempo atrás, ou talvez por competências que você ainda não desenvolveu, com basicamente a definição que você é, como se você é uma pessoa boa ou não, sabe? Então, ter essa compreensão, entender basicamente que você não se define por coisas ruins que acontecem, ou que você não é toda aquela coisa negativa por alguma situação, é extremamente importante para que você não desista ou para que você consiga ser frequente em alguma coisa que você queira conquistar lá na frente, sabe? Então, eu me vi muito nesse contexto porque eu falei, caramba, a minha rotina era muito de. Na verdade, o meu modelo de trabalho, ele se atualiza com muita frequência, né? Então, às vezes eu estou fazendo parte de um projeto, que é um projeto muito bom, mas por hora, sei lá, chega algum momento que esse projeto ele deixa de fazer sentido por algumas coisas.
E aí eu estabeleço um novo ideal. Então, caramba, já que não faz sentido eu estar dentro desse projeto, eu quero fazer parte de outro projeto. Só que esse outro projeto talvez exija algumas competências que eu ainda não tenho, então vou me desenvolver. Só que para que eu me desenvolva, para que eu consiga fazer parte de um outro projeto, assumindo uma nova posição, leva tempo. E aí você faz repetidamente algumas coisas linkadas a algumas tentativas que você vai tá tendo, e você não consegue alcançar aquele ideal que você projetou para você. Porque aquele ideal seria o ideal, literalmente. É difícil de ser alcançado, né? E é muito fácil a gente cair na armadilha de que, caramba, será que a gente está avançando? Será que as coisas estão fazendo sentido? Será que de alguma forma eu vou conseguir um dia conquistar esse ideal que eu literalmente estou almejando para minha vida? E é muito natural e é muito propenso que a gente faça isso. Mas a gente consegue se manter e a gente consegue literalmente alcançar basicamente isso que a gente deseja quando a gente consegue ter uma visão mais one-out da coisa, entender que é uma coisa que você quer alcançar, uma coisa que você quer conquistar e que as situações e as circunstâncias que vão acontecer até que você chegue lá não define você como pessoa, mas define basicamente, sei lá, como se fosse uma coisa, uma denúncia de alguma coisa que você talvez tenha que aprender, algum ponto de alerta com relação a alguma coisa, mas é muito mais sobre situações específicas do que sobre a sua capacidade como pessoa em si, assim se dizer, tá? De uma forma bem resumida, eu acho que, não sei se ficou muito claro, se ficou muito confuso, mas o não ter um tema definido e basicamente não ter organizado um roteiro para falar talvez tenha dificultado um pouco isso. Mas é muito importante que a gente saiba dar o significado certo às coisas, tá? Porque, cara, eu acredito muito, muito, muito nisso e quando eu fui no evento do Wendel eu consegui fortalecer ainda mais isso. Existe muita coisa que a gente precisa aprender para que a gente consiga, sei lá, conquistar um novo objetivo, para que a gente consiga avançar, para que você consiga, sei lá, chegar no corpo que você queira, ter a posição no cargo que você almeja. Existe muita coisa que vai acontecer até, de fato, isso se materializar na sua vida, sabe? Mas é muito difícil você conquistar isso e o tempo, a velocidade que vai levar para que você consiga alcançar isso, basicamente, vai ser muito pelas definições e pelo significado que você dá às coisas que acontecem, sabe? Então, eu tento, claro que é muito difícil você ser muito frequente nisso, mas eu tento, pelo menos na maioria das vezes, dar o significado correto às coisas. Então, caramba, eu queria fazer parte de um projeto, e eu fiz uma entrevista para fazer parte desse projeto. Cara, era um projeto muito bom, o salário era muito bom, a participação que eu ia ter era muito positiva, as pessoas que eu ia trabalhar era muito boa, e aí foi tudo isso, aquela criação de expectativa, e cara, mas eu não passei na entrevista. Podia, por algum motivo, uma outra pessoa que tinha mais competência do que eu, foi selecionada. E como que eu reajo a isso? Puta, é chato pra caramba, você queria fazer parte daquele projeto, você queria estar próximo daquelas pessoas, você não conseguiu. Então como que você reage a isso? Ou você, de fato, se olha como uma pessoa incompetente e você trava nessa definição primária que você trouxe, ou de fato você dá um zoom out na situação, se vê como um contexto disso tudo, encara as situações de uma forma muito individual, coloca os pontos na onde eles devem estar e você continua avançando. Então, beleza, eu não consigo fazer parte desse projeto agora. Por quê? Cara, talvez porque eu não esteja na fase com a competência certa para ocupar determinada posição. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar me desenvolvendo e futuramente eu vou tentar uma outra coisa, entrar num outro projeto para assumir esse mesmo cargo que eu quero almejar, sabe? Então, dar o significado de certas coisas é uma coisa que pelo menos a maioria das vezes eu consigo trabalhar e, obviamente, eu preciso melhorar em algumas coisas com relação a isso, mas eu acho que é muito benéfico a gente ter essa percepção e a gente seguir, basicamente, essa ideia de psicologia flexível, né? Que é flexibilidade psicológica, que é basicamente você se olhar de fora da situação e entender que você é o contexto das coisas que acontecem e que você não se define por uma única situação isolada. Porque aumenta muito a probabilidade da gente parar, da gente travar e da gente não conseguir avançar com determinada coisa, a gente fica limitado a uma única coisa que aconteceu, né? Então, time, turma, basicamente é isso, tá? Se você chegou ao final desse vídeo aqui, você é um guerreiro, porque literalmente foi um vídeo com muitas ideias soltas, foi um vídeo muito, sei lá, eu fui construindo meu raciocínio à medida que eu fui falando aqui, e por não ter alguma coisa muito bem definida, ficou um pouco difícil, né? Eu defender um único tema, eu, enfim, complementar as ideias com um único tema, mas acho que vai servir muito mais como um vídeo documentativo do que sobre um tema específico, fechou? Eu desejo um ótimo mês para você, espero que o seu mês de maio seja um mês muito bom. Desejo para você uma ótima semana também e espero que de alguma forma, talvez algum raciocínio, alguma reflexão, alguma ideia ou alguma percepção que eu tenha trago nesse vídeo seja útil para você, fechou? Até mais e até semana que vem.